Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo falando de saúde. O Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde mostrou que apenas uma vacina atingiu a meta esperada em 2022. Quem traz mais informações sobre esse assunto é a nossa repórter Bruna Di Giaimo. A BCG é conhecida como a vacina da Marquinha, que protege contra a tuberculose e outras doenças, foi a única que atingiu a meta de vacinação, com 90% das crianças com menos de um ano vacinadas. E mesmo com esse índice, existe uma preocupação muito grande com relação aos baixos números da vacinação das crianças no Brasil. Segundo dados da Fiocruz, a tríplice viral, que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, a tetraviral, que protege contra as mesmas doenças que a tríplice, com mais a varicela, e a hepatite A, o número de vacinados é ainda menor. A cobertura dessas vacinas é de menos de 50% do público-alvo. A cobertura nacional contra DTP, poliomielite, pneumocócica, meningite C, hepatite B e influenza tipo B ficou acima de 70%. Um número bom, mas ainda abaixo da meta de 95%. A imunização contra a febre amarela só chegou a 55% da população-alvo, quando o objetivo era aí de 100%. Esses dados preliminares indicam uma tendência de queda aí dos últimos 10 anos e todas essas vacinas são oferecidas de forma gratuita no Sistema Público de Saúde. De São Paulo, Bruna Di Giaimo. Eu falo agora de economia. As vendas do comércio cresceram pelo segundo mês seguido, em outubro. Segundo o IBGE, o setor ficou em um patamar superior ao período pré-pandemia. O volume de vendas do comércio brasileiro aumentou 0,4% em outubro, segundo mês seguido de alta. De acordo com dados revelados pela pesquisa mensal do comércio do IBGE, o segmento acumula alta de 1,7% nos últimos 3 meses. No ano, o setor acumula ganho de 1% e nos últimos 12 meses de 0,1%. Primeiro resultado no campo positivo dos últimos 5 meses. Em setembro, o setor avançou após 3 baixas seguidas, que resultaram na perda do volume de vendas. Ainda assim, o ramo está acima do nível de fevereiro de 2020, último mês sem os efeitos da pandemia do coronavírus na economia nacional. Na passagem de setembro para outubro, 5 das 8 atividades pesquisadas apresentaram desempenho positivo, com destaque para os ramos de móveis e eletrodomésticos, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação e outros artigos de uso pessoal e doméstico. No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças de material de construção, o volume de vendas em outubro variou em relação a setembro e contra outubro de 2021. E olha só, o Tribunal de Contas da União autorizou que o governo federal faça a abertura de um crédito extraordinário para cobrir gastos da Previdência. A Casa Civil fez a consulta ao TCU para que o repasse seja feito sem descumprir a lei do teto de gastos. O Tribunal de Contas da União autorizou que o governo federal faça a abertura de crédito extraordinário no valor de 13 bilhões e 600 milhões de reais. A consulta ao TCU foi feita pela Casa Civil. O crédito liberado deve ser para o pagamento de despesas do INSS sem descumprir a lei do teto de gastos. Por 4 votos a 3, a maioria dos ministros entendeu que a possibilidade de não pagamento de benefícios previdenciários pode esbarrar nos requisitos previstos na Constituição Federal para que haja esse tipo de despesa. O crédito adicional é para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, aberto por meio de medida provisória. No parecer técnico, a Secretaria de Macroavaliação Governamental do TCU destacou que os gastos com emendas de relator têm levado ao prejuízo e agravou a situação do orçamento federal. Vamos agora com as notícias internacionais. Em plena crise política, o Peru registrou manifestações contra e a favor da destituição do ex-presidente Pedro Castillo,
que foi retirado do poder na última quarta-feira após uma tentativa frustrada de golpe de Estado. A ex-vice de Castilho e atual líder peruana, Dina Boluarte, assume a presidência com a difícil missão de pacificar o país. Castilho começou o dia como líder do país, mas terminou detido e acusado de cometer o crime de rebelião após uma tentativa frustrada de dissolver o Congresso. Horas antes de o parlamento debater a moção que acabou tirando Castilho do poder, o ex-presidente anunciou a dissolução do legislativo, um toque de recolher e a instalação de um governo de exceção. Em resposta, os ministros de Castilho renunciaram, as Forças Armadas e a polícia comunicaram que não o apoiariam e o Congresso decretou a destituição do ex-presidente. Mais tarde, os parlamentares tomaram o juramento da ex-vice de Castilho e nova presidente do Peru, Dina Boluarte. Pela defesa da democracia, Pedro Castilho tentou fechar o Congresso e dar um golpe de Estado. Totalmente ilegal. Ele não pode dissolver o Congresso sem motivo. Um dos motivos para destituir o presidente é fechar o parlamento, algo lamentável e inconstitucional. Ele é parte da corrupção e comete delitos contra a Constituição. Sinto por Castilho e pela família dele, mas ele tem que ser preso. Ele mesmo causou tudo isso. Pedro Castilho foi levado a uma base policial no leste de Lima. O Ministério Público se dirigiu ao Palácio do Governo em busca de mais provas para as investigações de corrupção. Desde que assumiu a presidência em julho de 2021, Castilho teve atritos com o Congresso e com o Ministério Público, que o acusa de chefiar uma organização criminosa responsável por fraudar contratos públicos e receber dinheiro em troca de favores políticos. Desde o início, nunca deixaram o presidente Pedro Castilho trabalhar. Ele sempre foi caluniado, por isso estamos passando por essa situação. É preciso fechar o Congresso. Foi um ataque premeditado pela organização criminosa que se instalou no Congresso. Não são todos, mas a maioria dos congressistas que votou pela destituição. Onde já se viu destituírem um presidente e a polícia estar esperando para levá-lo preso? Donde se ha visto que hace la vacancia y ya lo están esperando ya con la policía para meterle preso. A saída de Castilho acontece pouco mais de 30 anos depois do autogolpe do ex-presidente Alberto Fujimori, que dissolveu o Congresso em abril de 1992. Processos similares no parlamento provocaram as quedas dos ex-presidentes Pedro Pablo Kuczynski em 2018 e Martim Vizcarra em 2020. E eu falo agora da Copa do Catar. A seleção brasileira fez o último treino a pronto para a partida contra a Croácia. A atividade aconteceu agora há pouco no estádio Grand Hamad. O técnico Tite contou com todos os jogadores que ele tem à disposição, inclusive com o lateral Alexandro, que não jogou a última partida por causa de uma contusão. Apesar de estar recuperado, o jogador não deve ser utilizado pelo treinador na partida. A tendência é que o Brasil jogue com a mesma escalação do último jogo contra a Coreia do Sul. O time deve ser o seguinte: Alisson, Danilo, Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Paquetá, Neymar, Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. Essa deve ser a escalação. E ainda falando de seleção, as coreografias que os jogadores fazem a cada gol marcado têm causado bastante polêmica. Alguns ex-atletas de outros países consideram falta de respeito, mas o técnico Tite disse na entrevista coletiva que as danças vão continuar e que elas fazem parte da cultura do brasileiro. Acompanhe. Não é minha seleção. É a seleção brasileira que eu tenho uma responsabilidade de ser o técnico. Eu lastimo muito e não vou ficar fazendo comentários de quem não conhece a história brasileira, a cultura do Brasil, a forma, o jeito de ser de cada um. Então, a esses que têm um ruído à parte. Eu quero ter a conexão com o meu trabalho, com as pessoas com quem se identificam comigo, com quem se identificam com o trabalho, com sabe do respeito, com sabe da minha história. Então, essa que eu fico atenção e dou meu coração. Até porque ela é muito discreta e vai continuar sendo. Vai continuar sendo. Porque eu respeito a cultura e o jeito que eu sou e a equipe que eu trabalho, a seleção com que eu trabalho. Falando nisso em termos de educação, eu vi o Milton Leite ali, a gente estava falando a respeito de Pelé e educação. Eu quero dizer, Milton, que a Thaís, que é professora da Escola de Pauliceia, seguramente nós vamos estar identificando elas. Que também tem, talvez, uma série de meninos que vai dançar também, porque é a cultura brasileira quando sai o gol. E ela não vai desmerecer nenhum outro, porque é a nossa forma de ser, é o nosso jeito de ser. Em termos culturais, que a gente possa ajudar também na educação dos meninos lá da escola,
e nós vamos continuar sendo do nosso jeito. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais.